capítulo 14, do verso 3 ao verso 9. Mas aí o título da mensagem é O Desperdício por Amor a Cristo, ok? Amém. Então fala aí para eu ver. O desperdício por amor a Cristo. Isso aí. Achou aí? Podemos ler? Vou ler na minha tradução aqui. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume, feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que esse desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como esse poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Deixai-a em paz, ordenou-lhes Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes, todavia a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o Evangelho for pregado, por todo o mundo, será também proclamada a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. Amém. 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 Ó Senhor, mais uma vez nós te oramos e pedimos que a tua palavra seja aplicada devidamente ao nosso coração. Abençoe cada um que está aqui presente. Porventura alguém que ouvirá posteriormente esta mensagem que está sendo gravada. Que a graça e a mão do Senhor seja sobre todos nós. No nome de Jesus Cristo, frustra os desígnios de Satanás e complete, Senhor, os teus desígnios reservados para nós nessa noite. No nome do Senhor Jesus, todos digam amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, lembra do título? Esse aí mesmo, pode falar. O desperdício por amor a Cristo. Então, hoje iremos usar muito essa palavra, desperdício. Ela está aí no versículo 4, né? Para que esse desperdício? Eu gostaria de começar, irmãos, explicando essa palavra. O que é desperdício? O que é desperdício? Desperdício significa algo que está sendo lançado fora irresponsavelmente, né? Todos conhecem, por exemplo, a parábola do filho pródigo e o desperdício que ele fez com os haveres recebidos do seu pai. Inclusive, pródigo quer dizer isso mesmo: desperdiçador, esbanjador, gastador. Gastador é aquele que gasta mais do que ele precisa. Olha o negócio do vestido da menina aí. Em termos práticos, o que é desperdício? Se alguma coisa custa 10 reais, mas a gente paga 80, então isso é desperdício. Não é? Se 200 gramas são suficientes para a gente consumir, mas a gente consome 800 gramas ou 1 quilo, então também é um desperdício. Se precisa de 3 dias para executar uma tarefa e nós gastamos 5 dias ou uma semana, também estamos desperdiçando tempo. Se alguém recebe mais do que é considerado o valor real do serviço que ele está executando, é outro tipo de desperdício. Enfim, desperdício é dar algo demais por alguma coisa que vale menos. Mas hoje eu quero direcionar essa palavra desperdício para outro significado, e eu fazendo uma pergunta:
Vale a pena desperdiçar tudo por Jesus? Amém. Então hoje é o primeiro sermão de 2022 nessa igreja. E essa pergunta é relevante para cada um de nós, ainda mais em tempos como esses. Veja que a frase que os discípulos e as pessoas presentes usavam ali no verso 4 é assim: para que esse desperdício de tão valioso perfume? Eu acho também que cada um aqui acredita que Deus te colocou aqui com uma determinada finalidade. Então seria interessante se considerarmos o quanto estamos dispostos a nos desperdiçar na sua obra. Em segundo lugar, eu gostaria de falar com os irmãos, eu gostaria que os irmãos soubessem que muito do que eu vou falar aqui foi de uma leitura que eu fiz do nosso irmão Otmani, não sei quem conhece, já ouviu falar dele. Para quem interessar, ele foi um cristão chinês no século passado, morreu no ano que eu nasci, em 1972. Seu ministério foi lá mesmo, na China, e aconteceu um pouco antes e durante a implantação do comunismo na China, período no qual ele foi preso, ficou detido por 20 anos e foi libertado muito fraco, vindo a falecer pouco tempo depois, em decorrência desses maus tratos sofridos na prisão. E contamos com a graça do Senhor para que esse sermão nos provoque e nos faça ver o nível da nossa entrega a Jesus. Amém? Amém. Então a primeira coisa que eu quero dizer, já que nós vamos falar sobre o desperdício do ponto de vista de Judas. Vocês estão comigo aí? Diga amém. Amém. A gente já falou o que significa desperdício. E como todos fizeram aí a leitura ou ouviram a leitura do texto, sabemos que esta palavra saiu da boca de muitos presentes ali, né? O texto lido aqui diz que diante disso, alguns se indignaram. E no decorrer da situação ali, do que estava acontecendo, pelas palavras de Jesus, do verso 6 a 9, ficou entendido que se alguém acha que é um desperdício fazer algo semelhante ao que Maria fez, então é isso mesmo que tem que ser feito. Que as pessoas possam ir até Ele e se desperdiçar nele. Pelas palavras dele, foi isso que ele fez. Mas eu quero considerar dois pontos de vista sobre o assunto de nos desperdiçarmos por amor ao Senhor. Como eu disse, desperdício do ponto de vista de Judas e também já falar do ponto de vista dos outros discípulos. Mas primeiro, Judas. Aí temos uma passagem paralela a essa, no livro de João, o evangelista, que eu quero que os irmãos abram, porque João também vai falar esse mesmo caso. Vai contar esse mesmo caso, no capítulo 12 do seu evangelho. E nós vemos a reação de Judas aí do verso 4 até o verso 6. Que nos diz assim: quando a mulher fez isso, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, vou pedir alguém para ler, porque mais gente participa. Leia, verso 4 ao 6 de João 12. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, porque havia de traí-lo, disse: Até o 6. Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não tendo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Olha aí. Então Judas foi um dos que disse isso, né? Na verdade, João, quando vai contar o caso, ele fala que Judas fez isso. Irmãos, para Judas, que nunca chamou Jesus de Senhor, tudo que derramasse sobre Jesus seria um desperdício. É provável que se alguém tivesse derramado água sobre Jesus, ele também teria murmurado.
Nós estamos vendo aí que ele era um ladrão, né? Nesse aspecto, Judas representa quem? O mundo. Do ponto de vista do mundo, servir ao Senhor é um desperdício completo. Não é verdade? O mundo nunca amou a Cristo. O coração do mundo nunca teve lugar para Jesus, de forma que qualquer coisa que você, irmão, fizer para Jesus ou na obra de Jesus será considerado como desperdício. Eles dizem assim: fulano seria de grande valor se não fosse crente. Beltrano, tão inteligente, né? Tão próspero, mas ele tem um problema, ele é crente. Para o mundo, se você tem algum talento ou recurso, ele considera ser uma vergonha o fato de você estar servindo ao Senhor. O mundo considera essas pessoas boas demais para o Senhor. E aí dizem: que desperdício. O irmão que eu estou dizendo, né, me conta que uma vez estava andando na rua, né, voltando de Xangai, foi para a sua cidade, estava usando bengala, até por causa da sua saúde debilitada, viajava por toda a China, pregava o Evangelho, fortalecia as igrejas que ele plantava e fez um trabalho semelhante ao apóstolo Paulo. Muitas vezes se alimentava mal, dormia em qualquer lugar, se vestia mal. De repente na rua ele encontrou com um professor da faculdade, que havia sido um professor, já era um senhor já de idade, professor de direito. Então ele convidou ele para uma daquelas casas de chá que eles têm lá. E o professor lá conversando com ele, de repente olhou para ele de baixo para cima, de cima para baixo, e com aquele ar de reprovação, disse para ele assim: nós, os professores, pensávamos que você seria uma grande pessoa na sociedade, mas veja como é que você está. A gente nutria muitas esperanças em você, seu desempenho era um desempenho excelente, achamos que você ia realizar algo grandioso na sociedade, na vida, mas olha o que você se tornou: sem êxito, sem progresso, sem carreira, sem saúde. Irmãos, ele conta que quando ele falou isso, a primeira coisa do seu desejo foi se desfazer em lágrimas. Mas um segundo depois, ele também diz que o Espírito Santo lembrou ele que ele podia não ser nada aos olhos do mundo, mas ele estava se derramando diante do Senhor. Aleluia! Ele estava se desperdiçando, a sua vida estava se desperdiçando, não no mundo, não em alguma coisa que o mundo pudesse oferecer, mas por amor ao Senhor Jesus, na obra dele. E aquilo encheu o seu coração de alegria, a sua alma foi inundada no gozo do Espírito Santo, e ele louvou ao Senhor ali mesmo. Para o professor dele foi um desperdício total ter dedicado a vida dele no serviço da pregação do Evangelho. Mas aqui está o ponto crucial para o nosso entendimento. Ao aceitarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, somos levados a avaliar corretamente quanto Jesus vale. Qual o valor do nosso Senhor? E aqui eu quero fazer uma pergunta: quanto Jesus vale para você? Quando você o aceitou no coração, ficou sabendo do valor dele, daí para cá você dá a ele tudo que ele merece? Você se dá completamente a ele? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Cada um de nós precisamos fazer. Pois é, Judas achou que a ação de Maria foi um desperdício. Ele disse, em outras palavras: poderíamos usar melhor esse dinheiro. Há tanta gente pobre, por que não ajuda as pessoas? Por que não usa esse dinheiro para ajudar a eles? Por que derramar esse unguento todo aos pés de Jesus? Irmãos, essa é e será sempre a forma do mundo pensar. Não é assim o tempo todo?
Rapaz, você é louco de dar dízimo? A vida já é dura demais, já trabalhamos demais para ficar dando dinheiro para os outros. Ou então, afinal, Deus não precisa de nada, porque você está se desgastando tanto e dando tudo que é seu. Ou mesmo, não falando em dinheiro, você vai para a igreja todo dia? Olha, as igrejas não estão tendo culto todo dia mais, né? Quando tinha, todo dia. Tem muita coisa, ou coisa melhor para você fazer com a sua vida do que ficar gastando tempo inteiro em igreja, gastando tempo inteiro lá, gastando seus recursos lá. Mas eu pergunto também, irmãos, se o Senhor é digno, como isso pode ser um desperdício? Ele é digno de ser servido dessa forma. Ele é digno de que você e eu sejamos escravos dele. Ele é digno de que você e eu sejamos presos por causa dele. Amém. Ele é digno de que você e eu vivamos apenas para ele. E se assim é, por que se importar com o que o mundo diz? Não importe, porque ele é digno. Olha o que o Senhor disse a todos os presentes: deixa ela em paz, não a molestais, por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ação para comigo, ela realizou uma boa obra para comigo. Irmão, seja o que for que o mundo disser, que nos firmemos nestas palavras de Jesus, porque foi Ele quem disse: ela praticou uma boa obra. Quando quiserem, façam aos pobres, mas não molestem essa mulher, ela está fazendo a mim. A maior boa obra que se faz é para o nosso Senhor, meus irmãos. Não que não deva fazer aos pobres ou a quem quer que seja, mas a maior obra que se faz é a obra que se faz ao Senhor Jesus. E eu retorno a pergunta: quanto ele vale? Então não há nada no mundo que seja bom demais comparado a ele. Amém? Amém. A outra coisa que eu disse que ia falar é o desperdício do ponto de vista dos outros discípulos. Aí nós vamos para outro texto que também conta a mesma história, Mateus, capítulo 26, que vai contar o mesmo caso. Versículo 8 e 9, que eu vou pedir alguém para ler, por favor. Uma outra pessoa que não leu ainda. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Amém. Fala amém. Amém. Então aí a reação dos discípulos que a gente vai falar. Sabendo da vida de Judas, a gente sabe quem era Judas e o que ele fez, né? E qual foi até o fim da vida dele. A gente imagina que tipo de reclamações ia sair da boca dele mesmo, né? Mas e os outros discípulos? E os outros seguidores? A gente precisa falar disso, irmãos, porque a reação deles nos afeta muito mais do que a reação de Judas. Eu disse que Judas representa o mundo e tem que ser natural um crente não dar muito ouvidos ao mundo, né? Tem que ser natural um crente não se importar muito com o que o mundo diz, mas costumamos nos importar muito com o que os outros cristãos dizem. Por quê? Logo quem deveria compreender o gesto de Maria também murmurou. Também se indignou. Diz-nos o versículo que eles não apenas falaram como Judas, mas se indignaram. Irmão, você já se indignou alguma vez? Não diga, não responda. Eles se indignaram com a ação dela, e não tinha nada a ver com eles, ela não perguntou nada para eles.
Ela não disse nada para ela, não pediu opinião de ninguém, nem estava fazendo, nem cometendo um pecado, nem fazendo algo que alguém pudesse se intrometer na vida dela. Mas eles se indignaram. Vamos aos exemplos práticos. Quantas pessoas cristãs que chegaram para você e disseram: você ainda está naquela igreja? Aquela igrejinha de pobre, de bairro? Aquela igrejinha daquele tamanhozinho? Ah, se você tivesse em tal igreja, você estaria fazendo muito mais, estaria aparecendo muito mais, estaria muito mais ativo, Deus ia te usar muito mais. Tantos dons que você tem e que não estão sendo colocados em prática, pouca oportunidade que você tem, é um desperdício de tempo, de oportunidade e prestígio ser membro de uma igrejinha assim. Deus lhe deu asa, irmão, irmã. Pense como águia e não galinha. E blá blá blá, etc. E tal. Eu já disse para os irmãos que eu ouvi isso várias vezes, não com um tom de crítica. Mas a questão aqui no texto não é o que se faz, ou se não faz, nem o quanto se faz, ou o quanto não produziu. A questão é outra, irmão. Ao aprovar a ação de Maria, o Senhor Jesus estabeleceu o princípio de todo serviço cristão. Antes de fazer qualquer coisa na obra dele, nós precisamos nos derramar tudo o que temos e tudo o que somos nele e para ele. E se for só isso que ele nos deixar fazer, se ele não permitir que a gente não faça mais nada em toda a nossa vida, então isso foi bastante. Amém. Portanto, o mais importante não é o que se faz e aonde se faz. O mais importante é: o Senhor está satisfeito com o que eu faço para Ele, como Ele ficou satisfeito com o que Maria fez? Aqui, hoje, né, metade da igreja não veio. Uns estão doentes, outros estão viajando, não importa. Mas aqui nós temos muitas pessoas que têm muito potencial. Quem sabe há alguém entre nós que pense como seria magnífico se atuasse em grandes ministérios, conhecidos no Brasil e no mundo, que fossem aqui e ali ministrando e que fossem reconhecidos. Mas lhes digo, irmãos, que não é com isso que o Senhor está preocupado. O trabalho de qualquer empresa se mede pelos resultados atingidos, mas o trabalho do Senhor não. Ele se mede pelo nosso ato de ficar aos seus pés e ungir a sua cabeça. Dá tudo a Ele sem reserva. E agora eu pergunto: qual é o seu vaso de alabastro? E a resposta eu vou dar. É a coisa mais preciosa e a mais querida deste mundo para você. É isso que devemos levar até Ele, derramar na cabeça dele. Parece um desperdício, não é? Mas é o que Ele busca. Tem hora que estamos até num trabalho incansável para Ele mesmo, correndo daqui para ali, de lá para cá, e subitamente Ele suspende esse serviço. Ele dá uma pausa, acontece alguma coisa, e a gente dá uma pausa nesse serviço sem querer, sem saber, sem pé, sem cabeça, sem saber por quê, para quê, como, para nos mostrar se a gente gosta mais dele ou do serviço dele. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas vamos ver agora a bênção do desperdício. O desperdício tem uma bênção. Vamos ver o tamanho da bênção de derramar tudo sobre Jesus. O verso 9 diz que onde o evangelho fosse pregado, essa ação de Maria seria contada. Não é isso? Irmãos, o que você faz
que agrada ao Senhor não é deixado no esquecimento. Ainda que muitos não vejam o quanto você ora e tem sustentado essa igreja pela sua oração, o Senhor está vendo. Amém. Eu não me esqueço, né? Eu sempre falo aqui. Eu não me lembro se eu falei lá no dia de uma irmã lá na Bahia. Eu era criança pequena lá em Picaraí, chamada irmã Lió. Irmão, era mais ou menos aqui, ó, eu vou falar por baixo, 4 quilômetros a distância que ela morava da igreja. Ela ia para os cultos continuamente, tinha filhos, o esposo não era cristão, era um beberrão, e ela ia para o culto. Ela estava de manhã, ela estava à noite, de manhã quando tinha matutino, 5 horas da manhã, irmãos, na igreja, ela estava lá, levava os filhos, crianças, eram vários filhos, então as idades variavam, e após aquela mulher ter morrido, falecido, e o velório dela foi na igreja, nunca mais a igreja foi a mesma coisa. Não sei se meu irmão que vai se lembrar da irmã Joana, não, ele era muito pequenininho. Pois é. Mas ainda que ninguém visse, ela estava lá orando e sustentando a igreja com a sua oração. O Senhor estava vendo, e o Senhor vê a sua oração. Amém. Ainda que muitos achem que você esteja desperdiçando seu dinheiro, quando você contribui para manter a igreja, o ministério da igreja, Deus está vendo. Eu disse, tenho dito, nesses períodos aí, a bênção de ter um lugar para congregar, nessa chamada pandemia. Observe quantas igrejas foram fechadas, nem tanto por causa dos decretos, mas sim porque não tinha um lugar próprio para congregar e não conseguiram manter o aluguel da igreja, tiveram que fechar. Daí o que aconteceu? Os membros dessa igreja perderam a referência do lugar. Agora, que estão começando a reajustar aí essa referência de novo. Mas quantos pastores e líderes, como a própria congregação, ainda estão passando necessidade? Alguns tiveram que dividir o seu tempo com o ministério para sustentar a família. Outros acabaram deixando definitivamente o ministério porque não tiveram sustento da sua congregação. Olha a igreja aqui, irmãos, tudo isso tem um custo, e para ela continuar, não carece apenas das orações dos irmãos. Então, ainda que muitos considerem que você esteja desperdiçando o seu dinheiro, Deus está vendo. Ainda que muitos considerem que você esteja desperdiçando o seu tempo, Deus está vendo. Agora, infelizmente, se fosse só o mundo que dissesse isso, daria para a gente superar. Mas atualmente muitos crentes, estão pregando contra a contribuição financeira na igreja. E aquela mesma pergunta de sempre: há algum versículo na Bíblia que condena a contribuição financeira? Pelo contrário, em toda a Bíblia, desde o Antigo até Apocalipse, a contribuição financeira sempre fez parte da vida dos santos. Outro pergunta: algum versículo na Bíblia que diz que a contribuição financeira não traz bênção? Também não existe. Pelo contrário, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, onde aparecer a contribuição financeira, todos os versículos que falam sobre o assunto dizem da bênção de Deus na área financeira. Amém. E o outro tipo de desperdício, o tempo que nós estamos falando, o fato de você estar presente nos cultos, pode não ser bem visto aos olhos de algum, mas Deus está vendo o seu interesse de aprender mais e mais dele. Amém. Qual o resultado disso? O Senhor sempre vai te abençoar. Amém. Se ficarmos dando ouvido tanto ao mundo, quanto a esses crentes aí, como estaremos preparados para ministrar alguma coisa para alguém? Porque o Senhor disse isso sobre a ação de Maria, porque esse é o resultado que o Evangelho tem que produzir. Aleluias. Amém. O Evangelho serve justamente para isso, irmãos. Olha, o Evangelho não existe para satisfazer os pecadores. Graças a Deus, os pecadores são satisfeitos. Mas em primeiro lugar, tudo o que se faz, e até a própria pregação do Evangelho, é para que o Senhor fique satisfeito. Tudo tem que ser derramado nele.
Parece que chegamos no tempo que preocupamos apenas em satisfazer os pecadores. Olha, tudo para o bem dos pecadores. Olha, cuidado com o que diz aqui. Cuidado com o que se fala aqui. Há igrejas que evitam usar o nome pecado só para não constranger. Aí se esquece de agradar ao Senhor em primeiro lugar. O pecador tem sua parte na pregação? Sim. O Evangelho diz respeito a ele também, porque se ele não receber a mensagem, vai estar perdido para sempre. Mas o mais importante é a satisfação do Filho de Deus, porque somente quando ele fica satisfeito, nós também ficamos satisfeitos. O pecador também fica satisfeito. Você jamais encontrará uma alma que tenha se preocupado em satisfazer ao Senhor Jesus e que ela mesma não tenha encontrado satisfação. A nossa satisfação resulta de satisfazermos ao Senhor primeiro. Nós temos que nos lembrar disso. Se não nos desperdiçarmos nele, ele nunca ficará satisfeito. Está entendendo, meus irmãos? Amém. Enquanto vocês falam, amém. Você já se deu demais para o Senhor? Você acha que já se deu demais para o Senhor? Porque a verdadeira utilidade nas mãos de Deus se mede por esse desperdício. Enquanto ficamos pensando que é só fazer isso, fazer aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito, fazer aquilo outro, fazer, descobriremos que estamos aplicando o princípio do mundo natural no reino de Deus. Não é esse o princípio do Senhor. Lá no estabelecimento que você trabalha, tudo bem, você tem que fazer mesmo, senão não serve para trabalhar lá. Mas o princípio do trabalho divino é ministrarmos diante dele, a ele em primeiro lugar. Amém. Maria ministrou sobre Jesus tudo o que ela possuía. Não estou dizendo que também não vamos ministrar, não vamos fazer nada, vamos ficar sentados. Não é isso, mas a primeira coisa que devemos fazer é ao Senhor, e então estaremos em condições de fazer para o Senhor. Amém? Amém. Uma outra coisa que eu quero falar, o tempo para desperdiçar. O verso 8, de Marcos, o texto, por favor. O texto lido de Marcos, o verso 8. Outra pessoa que não leu ainda. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Isso aí. Ela fez o que podia, antecipando-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Jesus fala algo que nem todos notaram naquela ocasião, nem notariam naquela ocasião, mas foi preponderante para o que ia acontecer daí a alguns dias. Isso aqui foi na semana, né, que Jesus estava indo ao Calvário. Ele morreria, seria sepultado, e ele diz que Maria antecipou a unção da sepultura. Então aqui entra o fator tempo que eu disse aqui, o tempo de desperdiçar. Isso é muito importante para nós hoje, como foi para ela naquele dia, irmão. Todos nós sabemos que quando Cristo voltar, seremos chamados para um trabalho maior, né? Um trabalho maior. Nós estamos trabalhando aqui para Jesus, mas nós estamos envolvidos também com as coisas deste mundo, as coisas naturais deste mundo. Nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos comprar, precisamos vender, precisamos negociar, precisamos viver essa vida, porque essa vida Deus nos deu. Mas quando nós formos chamados para a glória, o trabalho será maior e exclusivo para o Senhor. Nós vamos ouvir lá, segundo a parábola de Mateus 25, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmão, eu não me sinto digno de ouvir Jesus falando assim, bem-vindo, Charles. O senhor tem certeza? E dá um abraço. Eu antes de ler, eu vou pregar sobre isso, talvez esse mês ainda, tá?
Vou pregar sobre João 13, lá de lavar os pés dos discípulos. Que Pedro fala assim: ô, esse dia é tão indigno. O Senhor nunca me lavaram os pés. Então, se eu não tivesse lido isso, eu ia falar: Senhor, não me abrace não, porque eu não sou digno não. Mas depois que Jesus falou com Pedro, eu vou deixar Jesus me abraçar. Mas vai ser bom ouvir isso. Sim, irmão, vai haver um trabalho maior, um trabalho melhor, porque o trabalho na casa de Deus não para. O que Maria fez para Jesus antecipadamente, ela não teria oportunidade de fazê-lo mais tarde. Parou para pensar nisso? O dia da vinda de Cristo será glorioso, porque o amaremos como nunca amamos antes. Nós estamos aqui, nós falamos que amamos a Jesus, mas a gente olha para dentro de nós e vê tantas falhas, né? Como eu falei domingo para os irmãos, sexta-feira, o irmão que eu encontrei na sexta mesmo, ele preocupou em falar assim: olha, Deus me deu uma bênção grandiosa. Olha, eu sou pecador, sabe? Muito pecador, pastor, mas Deus me deu uma bênção. Quando nós estivermos na presença do Senhor, não vamos ter esse obstáculo. Não vamos ter esse empecilho. Amaremos ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, conforme está escrito lá. Mas haverá uma bênção maior para aqueles que derramaram o seu tudo sobre o Senhor hoje. Quando o virmos face a face, vamos sim nos quebrantar e quebrantar sem parar e derramar tudo sobre ele lá. Mas hoje, o que estamos fazendo hoje? Todo mundo sabe que quando Jesus foi sepultado, algumas mulheres foram de manhã cedo para ungir o corpo dele na sepultura. Mas elas ungiram, irmão? Por quê? Porque ao chegarem lá, ele tinha ressuscitado. O corpo não estava mais lá. Só uma delas tinha ungido a Jesus. Olha aqui. E ele diz: ela está fazendo antecipadamente. Porque nenhuma outra teve oportunidade de fazer. Nós lemos que Nicodemos, e José de Arimateia preparou ungüentos, e foram tantos ungüentos que só reis, monarcas. Em primeiro lugar, um malfeitor, eles não se preocupavam, mesmo os judeus não se preocupavam em ungir o corpo depois da morte. Uma pessoa normal, uma pessoa de bem, ele se preocupava, a família se preocupava em ungir. Mas um monarca, um rei, é que receberia tanto unguento, tanto óleo, tanto perfume no seu corpo após a morte, como o que foi preparado para Jesus. Mas nenhum deles conseguiu fazer isso. Só Maria. Então o fator tempo pode ser importante para nós. E aí vem a pergunta: o que você e eu estamos fazendo hoje? O que você e eu estamos derramando, desperdiçando para o Senhor hoje? Eu queria que parássemos um pouco para pensar nisso, para ver se estamos conseguindo perceber o verdadeiro valor do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vai, quanto Jesus vai? Conseguimos notar que só o que é mais querido para nós é que Ele merece? Só o que é mais caro, mais precioso, que é digno de ser oferecido a Ele? Conseguimos compreender que até mesmo o trabalho em favor dos pobres ou em benefício do mundo, por melhor que seja, por mais benefício que traga, ou por mais vantajoso que seja, o bem eterno das almas dos pecadores, coisas sim que podemos dizer que são valiosas também, mas apenas são boas se colocadas no seu devido lugar e se comparadas com o valor do que Jesus tem. Essas coisas não valem nada. Veja a inversão dos valores do mundo. Eu dei um exemplo lá e vou dar aqui também. Você vai a alguma exposição de arte e tem lá um quadro. Alguém fala: não, esse quadro é R$1 milhão. Pra gente aqui, né? Pra mim, né? Não sei pra você, mas pra mim, eu nem vou. Mas chega alguém lá num leilão e dá R$10 milhões por uma obra daquelas.
Alguém lá ousa dizer que é um desperdício? Foi um desperdício? Ninguém. Naquela época que nós falamos lá, foi em agosto, né? Eu falei que avaliaram o choro do Messi, aquele lenço de papel que ele enxugou lá. Estava avaliando, uma modelo brasileira chegou a oferecer 3.200.000 pelo lenço dele. Ninguém disse que foi um desperdício. Ninguém disse que era um desperdício. A ideia de desperdício entra apenas nos que diz respeito à igreja e ao reino de Deus, porque o mundo não dá o devido valor ao nosso Senhor. Então a questão é essa: quanto ele vale? Pergunte para si mesmo: quanto eu considero Jesus? Quanto ele vale para nós hoje? Se lhe damos pouco valor, então evidentemente qualquer coisa que dermos a ele, por menor que seja, vai parecer demais e um grande desperdício. Mas se ele for a joia mais preciosa das nossas almas, nada será bom demais para darmos a ele, nada será caro demais para oferecermos a ele. Tudo que temos, os nossos tesouros de maior preço e da nossa mais alta estima, derramaremos sobre ele e não nos importaremos e não nos sentiremos envergonhados com isso. O que Jesus falou sobre essa ação? Ela fez o que pôde. Verso 8. Ela fez o que pôde. O que significa, irmãos? Significa que ela dera tudo. Não guardou nada para depois, para o futuro. Derramou sobre ele tudo o que tinha. Então chegou a manhã da ressurreição, ela não tinha nada para arrepender, ela não tinha nada para se lamentar. Amados, o Senhor sabe se o que damos a ele é o que podemos ou não. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de tudo, ou de esforço, de energia. Estou falando de uma vida depositada a seus pés. Naquela ocasião Jesus ia morrer e ser sepultado, mas agora não, ele virá, e quando ele vier, vai acontecer a sua coroação, irmão. Ele será aclamado por toda a terra, por todas as nações, que hão de se prostrar diante dele, adorar ele, querendo ou não, confessar com os seus lábios que só ele é Senhor, para a glória de Deus, mas até o próprio Satanás para isso. Ele será aclamado em glória como ungido, o Cristo de Deus. Ali a igreja derramará tudo sobre ele. Mas o que é mais precioso neste momento é que o unjamos agora, não com qualquer óleo, mas com algo que representa valor, todo o nosso coração e todo o nosso ser, toda a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A última coisa aqui, amados, o resultado do desperdício, um doce perfume. Voltando lá em João, aí eu queria que alguém, outra pessoa lesse, é 12, né? O caso, o versículo 3, uma coisa que vai falar aí do resultado disso. O que diz o verso 3 de João 12? Maria, tomando um marradel de unguento de nardo puro, de muito preço, encheu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Resultado dos desperdícios, um perfume doce. Ele disse que o perfume do bálsamo encheu toda a casa. Todos sentiram o cheiro. O que significa, irmãos? Sempre que nos encontramos com alguém que já teve muitas experiências com o Senhor, que já sofreu muito na obra do Senhor, e aprendeu a achar satisfação apenas nas coisas do Senhor e em nada mais, nossos sentidos espirituais se
Você sente um aroma nele? Sai um aroma de Cristo, sai dele. Por que essa pessoa é assim? Algo nele foi esmagado, né? Algo nele foi quebrado. Por isso o perfume. O perfume que encheu aquela casa lá em Betânia é o mesmo que enche a igreja no dia de hoje. Atualmente. É o mesmo perfume. Porque a fragrância aqui de Maria nunca passa. Foi só uma pancadinha que ela deu, né? Naquele alabastro. Mas foi o suficiente para quebrar aquele vaso. Talvez você tenha orado pedindo ao Senhor que faça de você um vaso que transmita a presença de Deus às pessoas. Irmão, isso não acontecerá se tudo que há em você não for quebrado e deixado aos pés do Senhor. Ano passado, né, que acabou aí anteontem, nós oramos o ano inteiro pela salvação das almas, pela salvação de pessoas da nossa família, pelo crescimento dessa igreja. Eu acho que Deus vai sim fazer algumas coisas dessas, ou em alguma medida o Senhor vai fazer. Temos outra ação agora, além da oração, que é compartilharmos o Evangelho, que é nos entregarmos mais e melhor, transmitir a presença de Deus para as outras pessoas, mas isso não acontecerá se não nos derramarmos tudo, se não desperdiçarmos tudo. E depois que isso acontece, depois se derrama tudo, você nem precisa aparecer muito, irmão. Deus começa a criar nos outros uma sensação de fome espiritual, porque eles estão sentindo o perfume de Cristo na sua vida. A fome que vai ser produzida neles levará a procurar Cristo. Porque o Senhor primeiro quer nos usar assim, mas não para pregar primeiro. Primeiro Ele causa fome espiritual nos outros. Esse aqui é o bom preparo para a pregação. Glória a Deus. É o que somos, não é o que a gente faz ou o que a gente fala. O que a gente fala muito mais do que só falar. Se você colocar o prato predileto de alguém na frente, né, de uma pessoa que acabou de fazer uma refeição pesada, né? Tá lá o pessoal no Natal comendo lá o churrasco, né? Ou o peru. Aí todo mundo não está aguentando, mas bora ali comer uma pizza. Brincando assim, pelo amor de Deus. Nós brincamos isso lá em casa, né? Mas a pessoa vai conversar sobre o prato, vai admirar o prato, vai perguntar sobre a receita, mas não vai comer. Mas se estiver com fome, o prato predileto não vai durar muito. Assim são as coisas do Espírito. A gente não consegue obrigar as pessoas a terem fome, mas isso acontecerá quando elas estiverem próximas daqueles que levam as impressões de Deus na sua vida. Amém. Aí eu quero lembrar com os irmãos daquela mulher lá de Sunem, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Ela via o profeta Eliseu passar e ela chamou seu marido e disse: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aleluia. Eliseu não tinha dito nada para ela, acho que só passava na rua dela, né? Não sei, e ela só via ele. Então essa pergunta para nós: o que as pessoas estão sentindo quando estão próximo de nós? O que elas sentem a nosso respeito? O que elas falam sobre nós? Há várias impressões que a gente pode deixar na vida das pessoas. A gente é uma pessoa hábil, inteligente, uma pessoa prendada, uma pessoa isso, aquilo, mas a impressão que Eliseu deixou foi uma impressão do próprio Deus. Ele tinha satisfeito a Deus, desperdiçando tudo a Deus, desde o dia que ele começara a seguir Elias.
Quando o Senhor falou com Elias, lá no capítulo 19 do primeiro livro dos reis, ele estava lá no monte, tinha fugido lá da Jezabel, estava lá no monte, e o Senhor teve aquela conversa em particular com ele. Deus falou com ele: você desce e você vai lá procurar Eliseu. Ele está arando, né, são 12 juntas de boi, ele está na 12ª, você fala com ele, para ele vai me seguir. Naquele dia ele pegou, matou as juntas de bois, fez um churrasco, deu para os amigos da família, e a partir daquele dia ele foi servir só ao Senhor. Desperdiçou. Glória a Deus. Santo, santo é Deus de Israel. E a gente sabe o que Eliseu fez. A gente sabe que ele realmente estava tão interessado que quando Elias foi subir, o pessoal chegava para ele no dia, né? Você está sabendo, não sei como, a Bíblia não fala, mas eles sabiam. Os discípulos do profeta chegaram: você está sabendo que Elias vai ser tomado hoje? Fica calado. E Elias falou: eu vou ali. Beleza, mas eu vou com você. Não, senhor, fica aí. Elias é mineiro, né? Não, senhor, fica aí. Não, eu vou contigo. Fala: agora eu vou ali no Jordão. Fica aí. Não, eu vou lá, pô. Tá bom. E a gente sabe o que aconteceu. Se você vir eu ser tomado e pegar o manto, né? Pega o manto aí, irmão. Então você vai receber. O que você quer? Eu quero a porção dobrada do seu espírito. Então, se você vir, você vai. Glória a Deus. Ele estava tanto se desperdiçando há tanto tempo, e ele viu, pegou, e o Espírito do Senhor desceu sobre ele a partir daquele dia, e mesmo depois da sua morte, os ossos dele, já tinha passado um tempo, os ossos dele estavam na sepultura, já tinha deteriorado. Passou lá um pessoal que ia lá sepultar alguém, né, e veio um bando lá de ladrões. O pessoal jogou em qualquer sepultura, era a sepultura dele. A pessoa morta tocou nos ossos dele. A pessoa voltou para cá. O que você está falando? Um fantasma. A pessoa voltou para cá, ressuscitou. Porque o servo de Deus tinha desperdiçado toda a sua vida na obra do Senhor. Vamos concluir. O que Deus pede de nós hoje, irmãos? É o nosso vaso de alabastro. Cada um tem o seu. O que é? Aquilo que está guardado e é muito estimado por nós. Aquilo que usaríamos somente numa ocasião especial. E até lá, às vezes, a gente nem falou nada com ninguém. A gente não quebrou esse vaso ainda. Mas que saia a partir de hoje dos nossos corações, do mais profundo do nosso ser, e cheguemos diante do Senhor e o quebremos, que derramemos sobre Ele e que digamos: Senhor, aqui está, tudo é Teu, porque Tu és digno. Que Ele possa receber essa unção da sua parte a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, pois é uma maravilha ser gasto na obra de Deus. É algo abençoador ser gasto para o Senhor. Se qualquer pessoa do mundo achar que é um desperdício, o que você pode fazer? Deixe pensar o que quiserem pensar. Muitas pessoas até chegaram a ser usadas por Deus, chegam a ser usadas por Deus, mas nem se desperdiçam, né? Eu estou cansado dessa atividade, eu estou cansado desse trabalho, eu vou descansar um pouco. Nem chegam a se desperdiçar. Mas às vezes alguém se desperdiça e vai parar na prisão. E o que acontece? Prenderam o apóstolo Paulo. Aí de lá saiu cartas às igrejas. Está vendo? Prenderam John Bunyan. E de lá saiu o Peregrino e tantas outras obras maravilhosas. Alguém perdeu os seus filhos numa tempestade, meu irmão. Estava de viagem da América do Norte para a Inglaterra, mas foi a esposa, apareceu um contratempo que ele foi resolver, aí a esposa foi com as filhas, numa tempestade no navio, perdeu tudo, e o que ele fez? Tudo entregarei.
Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar a corinha assim, tá bom? Já prepara ali, para todo mundo ler essa letra. Percebe-se que são pessoas que souberam avaliar bem o valor do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você e eu percebermos isso também, o Evangelho terá alcançado o seu propósito e você terá cumprido a sua parte no ministério cristão. Vamos falar amém? Amém. Porque a gente acabou. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Veja aí se o Senhor falou alguma coisa com você.